Oi, gente! Eu sou a Yasmin, gravo vídeo de livros aqui pro YouTube e hoje eu vim fazer o tão esperado Lidos de Maio. Gente, pra quem não tá acompanhando a saga, eu tava com esse canal parado há um tempo e aí eu voltei e eu tô fazendo lidos de todos os meses. Então eu fiz de janeiro, aí eu fiz de fevereiro e março juntos e fiz de abril. E agora finalmente eu consegui atualizar tudo, colocar tudo em dia e estamos em junho e fazendo lidos de maio. Então eu estou muito animada. Em maio eu li 5 livrinhos. Eu tava em mês de prova, então eu acho que foi uma quantidade boa pra um mês que eu tava, assim, maluca da cabeça. Então eu acho que foi uma boa quantidade, eu consegui conciliar bastante. E eu vou falar de cada um deles com vocês. Mas, antes de tudo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Me segue no Insta? Me segue no Insta. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Vamos começar esse Lidos do mês. Vem comigo! Gente, maio eu li 2 livros físicos. Eu tô tentando ler todos os livros físicos. Eu não tenho tantos livros físicos, tá? Mas eu tô tentando ler todos. Em abril não tinha lido nenhum livro físico, mas em maio eu li 2. Ó, tamo bem, tamo bem. Inclusive, eu comecei o mês já com um livro físico. Eu li o segundo livro do Diário da Princesa, que é A Princesa Apaixonada e a Princesa Mia. Esses livros aqui, na verdade, eles foram lançados nos anos 2000. Só que aí a editora, que é a galera Record, relançou com novas capas. Olha essa capa, inclusive, é a coisa mais linda. E eles colocaram 2 livros em um só. Então, aqui são 2 livros, mas são bem fininhos. Então, os 2 livros juntos têm 300 e poucas páginas. Eu fiquei muito feliz de ler esse livro. Eu gostei muito do primeiro. Eu dei 4 estrelas pra esse aqui. E foi o primeiro livro que eu marquei. Olha isso, gente. Tá vendo os post-its aqui? Eu resolvi fazer um teste, assim. Eu não sabia se eu ia gostar de marcar livros físicos ou não. Porque eu já marco no Kindle, né? Mas aí eu pensei, por que não marcar, assim, com post-its que combinem com a capa, que eu acho a coisa mais linda. E aí eu fiz isso, deu super certo. Eu amei, marquei muita coisa. Fiquei muito feliz. E passei a marcar todos os livros físicos a partir daqui. Então, a partir de agora, vocês só vão ver livros físicos de Yasmin marcados. Mas, enfim, o Diário da Princesa, ele conta a história da Mia. Que, na verdade, esse livro ele é escrito em forma de diário. Então, é como se a gente estivesse lendo o diário dela. E ela tem uma vida normal. Ela vive ali a adolescência normal dela. Tem os crushes dela. Vive com a mãe dela. Os pais dela são separados, mas o pai dela também é bem presente. Só que um dia, ela descobre que ela é princesa. Porque o pai dela, ele é rei de Genóvia, que é um país bem pequenininho ali na Europa. E assim, ninguém tinha contado isso pra ela antes, porque todo mundo achou que o pai dela ia casar, ia ter filhos, ele ia ter um herdeiro ou uma herdeira. Só que não foi o que aconteceu. E aí a Mia acaba tendo que ser essa herdeira. Ela não sabia disso até então. Então, esse livro aqui, como tá no título, né? A gente vai acompanhar a Mia apaixonada. No primeiro livro, a gente já conhece o Michael, que eu amo ele, tá, gente? Pra mim ele é perfeito. E ela sempre foi apaixonada por ele, mas aqui vai ter um foco maior nisso, na história deles, que é a coisa mais linda desse mundo. E também tem A Princesa à Espera, que é um livro que ela vai pra Genóvia. E eu amo acompanhar esse livro, eu amo acompanhar a história da Mia. Eu acho que ela é uma adolescente que ela tem pensamentos e ela tem ações de adolescente. Ela tem 14 anos, então ela age como tal, entendeu? Ela tem ali os pensamentos dela e tudo mais. E eu me identifiquei muito com ela em alguns assuntos, né? Porque quando eu tinha 14 anos, eu acho que eu era meio assim também, como a Mia. Algumas coisas eu sou bem diferente dela, mas em outras eu sou bem parecida, então foi muito legal. Esse livro ele tem muita referência à cultura pop dos anos 2000. Então, Britney Spears. Gente, eu amo essa referência à cultura pop. Eu sinto uma nostalgia de algo que eu nem vivi, entendeu? Porque eu não sou dos anos 2000. Mas eu sinto uma nostalgia muito grande. Porque eu vivi o finalzinho dessa época. E assim, como eu acho que a maioria dos adolescentes, a Mia, ela tem muita questão com a autoestima. Então eu ficava muito triste porque ela se colocava pra baixo, só que ela se colocava em forma de piada, sabe? Tipo assim, ai, não ligo, eu sou feia, mas eu não ligo. Eu ficava muito triste, eu ficava assim, não, Mia, você é muito linda, meu Deus do céu. Inclusive, tem um filme, né, de Diário da Princesa, e a Mia no filme é linda, tá? A primeira parte do livro, que é a Princesa Apaixonada, eu acho que é a minha favorita, porque eu tive muitos surtos de fofura nesse livro com o Michael e a Mia. Pra mim, eles são muito fofinhos juntos. Eu ficava assim, ai, coisa mais linda. 90% das marcações aqui são Michael e Mia, tá? Eu sou completamente apaixonada. É incrível como a gente vai se apaixonando e surtando junto com ela. Por quê? Porque a gente tá no diário dela, que é quase a cabeça dela. Então ela tem recortes de e-mail e tudo mais. E você meio que é tão
fica tão imerso na história que você vai se apaixonando também, gente. Eu fui me apaixonando pelo Michael, entendeu? Alguns assuntos aqui são muito repetitivos, então na segunda parte, principalmente, tem um assunto que a Mia tá muito preocupada e ela repete isso toda hora. Só que eu entendo muito, porque dá pra ver que ela é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que sofre por antecipação. Então, eu acho que a autora ficar repetindo isso faz sentido com a história, entendeu? Porque a Mia é assim, é a cabeça dela. Não foi algo que me incomodou tanto, mas é algo que eu percebi. Eu gostei muito, tá? Acho que deu pra perceber. Mas eu acho que o primeiro é meu favorito. Porque o primeiro tem toda a descoberta, a dinâmica. Eu acho que o primeiro é incrível, mas dei 4 estrelas, então eu também gostei muito desse. É uma leitura, gente, que eu recomendo muito se você tá entrando no mundo da leitura, se você tá na pré-adolescência, porque é um livro bem curtinho, bem fácil, bem rápido de ler. Ele tem vários. Ele é escrito assim, então ele é bem rapidinho de ler, você termina no final de semana. Então eu gostei muito mesmo. Eu recomendo demais. Quero ler os próximos, inclusive. Depois, eu li um livro que eu ia fazer uma prova na escola. Então, foi um livro que eu li por obrigação. Mas eu gostei muito de ter lido esse livro, que foi A Metamorfose, do Franz Kafka. É um clássico, né? É um livro que conta a história de um rapaz que acorda em um dia e ele virou um inseto gigante. Essa é a premissa. E é isso. E as consequências de tudo isso. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, porque foi um livro que eu não esperava gostar tanto, gente. De verdade, não esperava. Eu acho que tem menos de 200 páginas, então é muito rápido de ler. É um livro que ele foi escrito em um período histórico bem conturbado. Então ele tem muitas críticas sociais ali relacionadas à utilidade do ser humano, né? A desumanização, porque meio que... Eu não posso falar muita coisa pra não dar spoiler. Mas meio que quando descobrem que ele virou um inseto gigante, a menor preocupação de todas é tipo assim, meu Deus, você virou um inseto gigante. A preocupação é que você vai fazer de útil agora, sabe? É muito isso. E eu fiquei com muita pena dele, coitado. Fiquei com muita dó. O nome dele é Gregor. Só que eu fiquei pensando, e se isso acontecesse na minha família, como é que eu iria reagir? Realmente esse livro me fez refletir muito, muito mesmo. O final é muito triste. Mas é isso, eu acho que é um livro super importante, que todo mundo deveria ler, assim, pra fazer. Realmente é um livro que faz você pensar sobre a época e sobre essas questões de trabalho e tudo mais. Inclusive, eu acho que é super atual, tá? Ele levanta questões que a gente discute até hoje em dia. Recomendo demais, recomendo muito mesmo. Fiquei muito feliz que me obrigaram a ler esse livro pra fazer a prova, porque não sei se eu teria pegado pra ler se eu não tivesse sido obrigada, mas eu fui muito grata porque realmente foi um livro muito, muito, muito bom. Mas assim, gente, é um livro bem melancólico, tá? Então ele é só tristeza, é só caos, desastre, mas muito necessário. Pois eu li um livrinho que minha amiga Duda, beijo Duda, ela meio que estava me obrigando a ler esse livro. Não tanto, tá? Porque ele é uma sequência de uma série que eu tava muito animada pra ler, só que eu tava com medo. Então eu li Chama-te Ferro, que é o segundo livro da série de Quarta Asa. Eu tava com medo por quê? Porque a série não tá finalizada ainda, tá? Tem 3 livros lançados e a série no total vai ter 5 livros. Eu não gosto de ler livro que não é finalizado porque eu fico ansiosa pra continuação, eu fico agoniada de saber que não tem continuação. Então eu tava enrolando, sabe? Mas eu precisava ler, porque o final do primeiro livro foi muito bom. Então eu li, eu dei 5 estrelas, já adiantando aqui. Basicamente, ele conta a história da Violet, que ela vive em um mundo onde existem cavaleiros, que são pessoas que formam laços com dragões e elas desenvolvem poderes a partir desse laço. Então é muito difícil entrar na divisão dos cavaleiros. Tipo assim, você tem que passar por um parapeito, que é um negócio que você tem que atravessar, tipo uma corda bamba, tem um muro. E muitas pessoas caem, nem conseguem atravessar. A família toda da Violet é do clã dos cavaleiros, menos o pai dela, que era escriba. E a Violet, ela estudou a vida inteira pra ser escriba. Só que a mãe dela obriga ela a ir pra divisão dos cavaleiros. Já é um desafio chegar lá. Ela é muito pequenininha, muito fraquinha, então ninguém bota fé nela. Só que ela é muito inteligente. E ela vai usar 10 inteligência. Então também tem um contexto de guerra. Tem os grifos, que são pessoas que vivem além dos muros desse país. E, tipo, eles estão constantemente em guerra com os cavaleiros. Teve a Revolução, que foi quando uma parte ali do governo acabou se voltando contra o do rei e tudo mais. Eles perderam e eles acabaram sendo sacrificados. Os filhos desses revoltantes, tá certo? Acho que tá, né? Eles acabaram sendo obrigados a ir pra essa divisão dos cavaleiros. Eles têm uma tatuagem, assim, que indica que eles são filhos dos revoltosos. Tem várias regras pra eles, todo mundo é meio pé atrás com eles, sabe? A irmã da Violet, inclusive, fala: Violet, fique longe dos filhos dos revoltosos. E a Violet fica assim, tá bom,
Só que tem o Zaydan, que é o filho do líder dessa revolta. Só que ele é muito lindo, perfeito, maravilhoso, te amo, Zaydan. Então, assim, se desenrola a história a partir daí, tá bom? Eu tentei ser o mais rápida possível explicando Quarta Asa, porque é muito complexo. É uma história difícil de explicar, porque tem todo um mundo, mas eu acho que eu expliquei bem. Nesse segundo livro, eu amei a forma como o livro começou, tá? Amei demais. Foi icônico, tá? Acho que quem leu vai entender, mas assim, foi icônico. Aqui eu comecei a amar muito mais a Imogen. A gente, no início do livro, ela foi meio grossa, assim, com a Violet e tudo mais, mas depois você vai amando ela. Eu amo ela, tá? Eu acho que ela é uma das minhas personagens favoritas, assim. Me decepcionei com algumas pessoas. A gente conhece a Cat. Cat, eu te odeio, tá bom? No final do livro ela teve uma redenção, mas no início ela é muito escrota. Não gosto de você, Cat. Fique bem claro isso, sabe? Aqui, o universo, os personagens, os plots, é tudo surreal, gente. Eu fico sem palavras pra essa saga. É um livro que eu pego e eu sei que eu não vou conseguir parar de ler, tá? Chama de Ferro é enorme, é dessa grossura aqui. E eu li muito rápido, porque eu simplesmente não conseguia parar de ler. Toda vez que eu pegava, eu queria ler até terminar. É muito bom, te prende ali na história. O romance também se desenvolve aqui. O Zaydan, ele é perfeito, tá bom? Eu não tenho palavras pra dizer o quanto esse homem é incrível, apesar de ele ter me irritado com um negócio que ele fica falando assim. É uma dinâmica entre eles, e aí ele fala, tipo assim, você tem que dizer as 3 palavrinhas. E ele fica falando isso pela metade do livro, entendeu? E eu ficava assim, ai, pelo amor de Deus, Aidan, pelo amor de Deus, abre logo o jogo, entendeu? Mas tudo bem, eu entendia as motivações dele, principalmente no final, entendeu? Que eu descobri umas coisas, a gente descobre mais sobre o Zaydan, e aí você entende mais ele, as motivações dele, porque que ele fez tudo o que fez. Eu acho que a evolução da Violet aqui é gigantesca, porque no início do primeiro livro ninguém botava fé nela. Aqui todo mundo tem medo dela, meu amor. Então, assim, né? Gigantesca. A Violet é perfeita, eu também amo ela. Eu amo a forma como ela muda os pensamentos dela ao longo do livro, como ela é resistente a tantas coisas que ela passa. Muita gente fala que ficar impaciente porque ela demora pra controlar os poderes dela. Olha a dimensão do poder que essa menina tem. É um poder que, assim, é muito difícil. Então, é óbvio que vai demorar, até porque, além dela ter que estar aprendendo a controlar os poderes, ainda tem um caos acontecendo em outros lugares. O final desse livro me deixou destroçada, acabada. As cenas de guerra desse livro, como a autora descreve as cenas, é muito incrível, porque eu consigo imaginar perfeitamente. Porque tem livro de fantasia que tá descrevendo a cena de guerra e eu não entendo nada. Eu fico assim, peraí, que? Não, eu tenho que ler umas 5 vezes. Em Quarta Asa, não, eu entendo tudo. Parece que passa um filme realmente na minha cabeça. Então, é fenomenal. O final, eu fiquei em choque, fiquei destroçada. Eu já tinha meio que descobrido pegar no spoiler no final. E ainda assim, eu fiquei em choque, entendeu? E eu estou enrolando muito pra ler o próximo, porque não tem mais livro depois do terceiro, né? E eu já meio que peguei um spoiler e eu sei o que vai acontecer no terceiro livro. E eu não quero ler o terceiro livro e não ter o quarto pra poder, entendeu? Ler logo em seguida. Talvez eu vá enrolando aí, vá empurrando com a barriga, até ver se a nossa querida Rebeca Arros lança o próximo. Por favor, Rebeca, lance esse livro. Eu preciso do quarto livro de Quarta Asa pra poder ler o terceiro em paz. Mas enfim, recomendo muito. Acho que é uma fantasia incrível, uma das melhores fantasias que eu li esse ano, sem dúvidas. Mas eu acho que eu ainda prefiro o primeiro. Não sei, eu acho que o sentimento que eu tive com o primeiro foi um pouquinho superior, mas o segundo também é maravilhoso. Depois de uma fantasia, que é um livro tão denso, tão grande, eu peguei um romancezinho clichê pra acalmar meu coração. Então eu li O Jogo, da Ellie Kennedy. É o terceiro livro da série de Off Campus, que inclusive lançou a série na Prime Video, né? Amo demais. E esse é o livro do Dan, que é o meu personagem favorito. Dan ou Dean? Dan, né? Jim ou Dan? Chamar de Dan, porque eu chamo o Dan de Quarta Asa de Dan. Desde que o Dan apareceu no primeiro livro, que foi O Acordo, eu já falei, esse vai ser meu personagem favorito. Gente, eu tenho uma queda por loiros. O que eu posso fazer? Loiro, engraçadinho, então. O Dan, ele é o mais galinha de todos os 4. Então ele pega a geral mesmo, entendeu? Ele não tá nem aí, ele pega todo mundo. Em uma festa, em uma noite, ele pega mais de 10. Só que um dia, ele acaba ficando com a Ali. E ele fica obcecado. E ela não quer repetir. Por quê? Porque a Ali, ela tem um ex-namorado, tá? E esse ex-namorado, ele é muito babacão, entendeu? Ele falou umas besteiras muito grandes pra ela, só que eles namoram há muito tempo. Eles têm aquele relacionamento ioiô. E aí ela é muito apegada a ele e tudo mais. Tipo, ela parou de gostar dele, só que ela fica com peso na consciência, sabe? De ter ficado com outra pessoa tão rápido, de ter superado tão rápido. E aí ela fala, não quero mais isso. Só que o Dan fala, ah, não, mas eu quero. E aí ele fica correndo atrás dela e eu amo. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Eu amo o casal. Eu amo a forma como eles se desenvolvem naturalmente, porque foi uma coisa que surgiu do nada. E acaba se tornando algo enorme e lindo. E é muito natural, é muito assim, sabe? Eu amo a Ali como protagonista, eu acho que ela tem uma personalidade muito
única. Amo o Dan também, né? Eu acho que deu pra perceber já que eu amo muito o Dan. Eu já amava o Dan. E eu acho que ver o desenvolvimento dele e conhecer um pouquinho mais dele nesse livro só me fez amá-lo ainda mais. Eu fiquei em choque com ele, fiquei, gente, porque assim, eu sabia que ele era galinha, né? Mas nesse livro, inclusive, a primeira cena desse livro, eu fiquei assim, foi chocante, foi chocante. E não só nos livros, tá? O Dan também é meu favorito da série. Eu tenho um crush insuperável por ele. Aquele homem é muito lindo. No livro e na série, ele é meu personagem favorito. Então não tem como, eu defendo o Dan até o fim. A segunda temporada vai ser dele. Tô muito feliz. Esse é o terceiro livro, tá? De Off Campus. Mas a segunda temporada vai ser dele. Eu fiquei muito feliz, de verdade. É aquele negócio, né? Às vezes a gente precisa de uma farofa pra se divertir. Aquele livro farofa. E Off Campus é exatamente isso pra mim. É um romancinho clichê pra dar risada, pra se divertir lendo. Eu só não dei 5 estrelas porque eu acho que as cenas mais quentes, assim, mais calientes, são um pouco demais, são um pouco exageradas. E eu não gosto muito quando o livro é demais, assim, sabe? E eu entendo, porque o Dan, ele é o mais, como eu falei, né, o mais pegador da série. Mas eu acho que podia ter reduzido só um pouquinho, entendeu? Aí ia ser perfeito pra mim, eu ia dar 5 estrelas. E o último livro que eu li no mês foi um livro físico e acho que é um dos livros mais lindos que eu tenho na estante. Divinos Rivais. Gente, capa dura. Olha isso. Olha essa perfeição aqui. Olha esse corte lateral que tá inclusive marcadinho, uma coisa mais linda. Eu amei marcar esse livro também, tá? Olha isso. Olha isso, gente. Sério, é perfeito. É perfeito. Eu ficava olhando assim, às vezes eu pegava o livro. Ó, aqui tem escrito inclusive Querida Iris e no segundo livro tem escrito Querido Roa. Eu pegava assim, eu nem li o livro, eu só ficava admirando assim a capa porque é muito bonito. Esse livro aqui, ele é um romance com elementos de fantasia. Tá tendo uma guerra entre os deuses e aí várias pessoas estão sendo chamadas pra essa guerra. A deusa meio que chama pela música, enfim. E o irmão da Iris, ele foi convocado pra essa guerra. A vida da Iris tá um caos. Ela acaba tendo que abandonar a escola, só que ela consegue emprego em uma revista e ela tá concorrendo para ser colunista. Ela está disputando essa vaga com o Roman. E eles são bem rivais, assim, eles ficam se provocando, eles se odeiam, mas não se odeiam. Não vou dizer que eles se odeiam, mas eles se provocam muito. A Iris mexe na mesa dele, deixa tudo bagunçado, enfim. A Iris, nesse meio tempo, ela tem uma máquina de escrever em casa e ela começa a escrever cartas pro irmão dela, porque ela não sabe onde ele tá, não recebeu notícias dele. E ela passa essas cartas por debaixo do guarda-roupa e essas cartas somem. Só que um dia ela recebe uma carta de volta, que não é do irmão dela, e ela não sabe quem é. Vou deixar isso no ar, mas acho que deu pra ligar, assim, quem é que tá recebendo e enviando essas cartas de volta, né? Gente, ai meu Deus, esse livro é tão lindo. Pra mim, esse livro, ele me transmitia, quando eu começava a ler ele, ele me transmitia uma paz. Apesar de ser um livro que fala de guerras, sei lá, ele me transmitia uma calmaria, sabe? Ele é um livro mais de época, assim, eu amo essa vibe de elemento de época. Pra mim, esse livro, ele é uma tarde de outono, não sei explicar, não sei explicar. Pra mim, todas as cores desse livro são cores mais outono. Gente, faz sentido o que eu tô falando? Não sei, na minha cabeça tem isso, assim. Eu acho que eu não bato muito bem da cabeça, mas tudo bem. A Iris, pra mim, é uma personagem muito incrível, muito corajosa. Sério, o que essa menina faz é surreal. Eu amo ela, eu admiro muito ela como personagem. O Roma é perfeito, tá bom, gente? Ele é o último romântico. Ele é o último romântico do mundo, não tem como. Ele é muito fofo, muito gentil, muito amável. E só acontece coisa ruim na vida da Iris, tá? Mas ela persiste. Eu não sei como essa menina ainda consegue manter um sorriso no rosto, porque só acontece desastre e ela tá ali. Não, persistindo, lutando. Eu admiro muito ela, principalmente no segundo livro. Eu gosto muito também dos elementos mágicos desse livro. Eu acho que o negócio dos deuses é meio subjetivo, porque tem a ver com música. É meio misterioso, sabe? É uma coisa meio assim. E eu gosto muito também, tá? Eu acho que foi nesse livro aqui, nesse primeiro livro, teve a dose certa de fantasia e romance, mas é muito mais romance, tá? A fantasia ela fica meio em segundo plano, apesar de achar que no segundo livro fica um pouquinho mais. Mas isso é papo pro Lidos de Junho. O amor deles é daqueles épicos, sabe? Aqueles almas gêmeas, encontro de vidas, assim, é inexplicável. Eu amei cada pedacinho dessa história. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Pra mim, ele é incrível. Acho que todo mundo deveria ler. É um livro bem rapidinho de ler. A diagramação dele, ó como ela é muito boa. Então você lê muito rápido. Eu marcava tudo, gente. Eu marcava tudo que o Roman falava, porque pra mim tudo que ele falava era uma declaração de amor pra Iris. Então, em alguns momentos me dava vontade de chorar, de alegria, de tão perfeita que essa história é. Inclusive teve uma cena no final do livro do Roman e da Iris que teve a participação da Marisol e da Ati, que são amigas da Iris, que pra mim são personagens secundárias muito desenvolvidas também. Elas são ótimas amigas, a amizade delas é linda. Por isso que eu acho que esse livro é muito mais que romance. Ele fala muito também sobre amizade, sobre a relação entre as pessoas. O amor de irmão também é muito forte aqui. Dá vontade de abraçar esse livro e ficar assim, porque ele é isso pra mim. Não se engane, tá? O final desse livro aqui foi um caos. Eu fiquei muito triste, doeu muito meu coração ler o final desse livro. Eu fiquei muito angustiada, na verdade. É um final angustiante que, inclusive, me fez pegar o segundo livro logo em seguida.
Isto é história, como eu falei, pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Consegui atualizar todas as leituras do mês. Próximo vídeo vai ser muito legal. Eu tô planejando uma coisa incrível. Então, aguardem, tá bom? Aguardem. Eu vou ficar aqui com meus livros do mês, ó, meus livros físicos lindos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!